Olá, queridos alunos. Vamos dar continuidade ao tema O Mágico de Oz. Aí vocês vão observar, nesta página 42, em que retrata cenas de um espetáculo do grupo Sonhos Teatro Ritual. Esse grupo, ele já existe há cerca de 24 anos. E aí eles escolheram como personagem desse espetáculo o Espantalho. Vocês lembram que o Espantalho também era um dos personagens do Mágico de Oz? Eu espero que vocês tenham assistido o filme, a animação, o material que eu mandei complementar, né? Então, vocês conheceram um pouco mais desse universo que foi o Mágico de Oz. E, no caso, o Espantalho também foi uma inspiração para esse grupo teatral, em que eles se utilizam de uma linguagem que nós chamamos de mímica. Vocês já brincaram de mímica? É muito divertido, não é mesmo? Quando alguém fala uma palavra e aí você tem que fazer alguma mímica para o outro adivinhar. Agora imagine você assistir um espetáculo cujo os personagens, os atores, não falam nada, só gesticulam. E será que é capaz da gente compreender apenas através de mímica? Claro que sim, né? Então, quer dizer, a pessoa ela tem que dominar essa técnica da mímica para que ela possa ser compreendida. Então, o que ela vai utilizar? Ela vai utilizar mais o que? As suas expressões faciais, vai movimentar mais bruscamente o seu corpo, movimentar os braços, as pernas, se deslocar, para que haja melhor entendimento, assim como era no cinema mudo, né? Então, no tempo do cinema mudo, também as pessoas só tinham que compreender o enredo do filme através do gestual e das expressões. Raramente aparecia uma legenda para, de repente, assim, determinar quanto tempo passou ou no dia seguinte, né? Como se fosse dar uma deixa para uma cena que fosse acontecer depois. Mas e no teatro, que é ali, ao vivo, né? Não tem como colocar legenda. E o que eles geralmente se utilizam para não ficar aquele total silêncio, né? Assim como também no cinema mudo, que no caso era acompanhado com alguém tocando um piano, ou então até mesmo outros instrumentos, nesse tipo de teatro que se utiliza apenas da mímica como comunicação, eles também utilizam músicas, né? Essas músicas devem variar de acordo com a cena. E além da mímica, eles também se utilizam da linguagem clown, quer dizer o quê? Palhaço. Então vamos observar as imagens. Aí vocês observem que esses espantalhos, eles têm um nariz vermelho, igual o que o palhaço usa. Então, ou seja, eles se utilizam de características, e algumas técnicas utilizadas também pelos palhaços nos circos. Então, eles seguem essa linha circense devido a toda a movimentação dos palhaços meio que atrapalhados, que se utilizam muito de expressão e que acaba arrancando gargalhada do público, né? E esse grupo, que é o grupo aí Sonhos, que tem como título, Sonhos Teatro Ritual, ele surgiu, como já disse, em 24 anos atrás, lá no estado de Goiás, em Goiânia. Eles todos faziam parte de um colégio chamado Liceu de Artes. E hoje, até os dias de hoje, eles costumam realizar, além desses espetáculos, para grande público, eles costumam também realizar trabalhos educacionais nesse colégio por onde eles estudaram, Então, às vezes, assim, tem pessoas que, quando terminam, de concluir os seus estudos, dizem, eu nunca mais quero pisar numa escola. Mas para eles, não. Eles têm grande afeição por esse colégio que marcou tanto a vida deles e por ser um liceu de arte, eles exploram as diferentes linguagens artísticas. E lá, os alunos, eles têm aula de teatro. Então, foi de lá que despertou esse gosto para esse tipo de linguagem artística, que é o teatro, onde eles se utilizam da mímica e também da linguagem dos palhaços. Vejamos aí mais algumas imagens. Aí a gente vê os personagens mais de frente,
e também se utilizam de um cenário, iluminação, tornando-se assim muito mais atrativos, já que os personagens não falam. Observem também as características, né, dos seus figurinos, se assemelham muito com de um espantalho, misturando um pouquinho com esse colorido, né, que costuma vir nas fantasias dos palhaços. Bom, depois vocês podem estar respondendo essas 3 perguntinhas aí. Qual é o nome dessa linguagem artística que eles se utilizam? Na sua opinião, qual é a característica comum entre a mímica e a técnica clown, que é dos palhaços? E é possível perceber a influência da obra O Mágico de Oz no espetáculo? Que é isso? Então, a gente observou que sim, né? Devido a um dos personagens desse espetáculo, seu espantalho, que também tem no Mágico de Oz. Na página seguinte, nós vamos falar sobre uma escritora, Tatiana Belink. Essa escritora, ela se dedicou a escrever livros infanto-juvenis, ou seja, o público de vocês, né? Que atrai justamente essa faixa etária da infância e da adolescência, né? E ela costumava escrever obras justamente para atrair esse público onde os personagens eles viajavam, né? Porque geralmente assim, a criança e o jovem, né, tem uma imaginação muito fértil, gosta sempre assim de pensar muito além da realidade, e ela costumava fantasiar muito nas suas criações, né? Ela, além de escritora, ela também era tradutora, adaptadora de várias obras, né? E isso fez com que ela deixasse um grande acervo literário para esse público aí tão especial, tá? Essa escritora, ela não nasceu aqui no Brasil, né? Ela radicou-se em São Paulo, né? Ela tem dupla nacionalidade, nasceu na Rússia, mas aqui ela escolheu para viver durante muito tempo. Ela morreu aos 94 anos, na cidade de São Paulo, onde lá ela, né, gostou do clima de lá e permaneceu, não quis voltar mais para o seu país de origem. Bom, depois se vocês tiverem interesse, vocês podem estar, eu vou colocar algumas dicas, né, no material complementar, de algumas obras literárias que vocês podem vir a adquirir depois, né, para ler, conhecer um pouco mais do estilo dessa grande escritora, tá? Como atividade, vocês farão um boneco de papel machê. Vocês já fizeram papel machê alguma vez? É muito legal, né? Que geralmente a gente, quando quer modelar, a gente vai na papelaria, compra massinha, compra biscuit, ou então compra argila, né? Mas que tal você mesmo fazer a sua massa de modelar com essa técnica aí, que é o papel machê, tá? Então, você vai escolher um dos personagens da história do Mágico de Oz, tá? Aquele que vocês mais gostaram. E aí, vocês vão modelá-lo. Vocês terão que ter a ajuda de um responsável, tá? Para poder aí fazer essa massinha, tem que ter todo esse material para que vocês possam realizar, que é um papel higiênico, um balde com 1 litro d'água. Então, para medir a quantidade certa, para não dar errado, né? Vai precisar de vinagre. Então, esses materiais, que a mamãe sabe muito bem quais são, vão, então, juntá-los, colocar na quantidade certa, seguindo as orientações aí de como fazer, que tem aí passo a passo, né, nessa página, e depois vocês vão modelar. Quando estiver pronto, sequinho, aí sim, vocês poderão, se quiser, colocar roupinha, ou então simplesmente pintar. Pode pintar com guache, com o material que vocês tiverem em casa, ok? E esse trabalho, como ele vai ser bem trabalhoso, ele vai valer, ó, 2 pontos. Vai ser atividade diversificada do 3º bimestre. Então, fiquem atentos ao prazo, tá? Então, ela vai estar lá, a descrição, na guia tarefas, para depois vocês me mandarem a foto, ok? Um beijo e até a próxima!